Olá, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir esse vídeo, vai ouvir e ver, né? Mas não importa o horário, é importante que você veja e ouça a mensagem de Deus para você e para mim. Neste momento eu quero falar um assunto interessante para a gente meditar aqui na palavra de Deus, né? Eu sou José Carlos, evangelista e terapeuta holístico. O ministro da palavra de Deus está sempre levando a palavra de Deus às pessoas para que tenha consolo, conforto e esperança. Não deixe lá no meu canal no YouTube, né? José Carlos Bonfim, Saúde e Profecia. Aí, curta esse vídeo aí, comenta e espalhe para as pessoas conhecerem a palavra de Deus, fortalecer o canal. Tá bom? Comente aí, fique à vontade, aí fale que você entendeu, não entendeu, gostou, não gostou. Aqui, o canal é livre, você pode falar o que você quiser e pensar, tá bom? Então, a nossa meditação hoje está no livro, na segunda carta, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, está no capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e as que se fizeram, eis que se fizeram novas, todas as coisas. Esse é um versículo importante, interessante. É uma afirmação da palavra de Deus inspirada que todos aqueles que estão em Cristo se tornaram nova criatura, que as coisas antigas, as coisas velhas se passaram e que a pessoa se tornou nova criatura. Isso é uma maravilha, essa afirmação. Porém, se não houver o entendimento, a iluminação para entender esse verso da Bíblia, pode deixar as pessoas confusas e vir uma desesperança, um desânimo e pode até abandonar a fé. Porque aqui está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo ficou no passado e agora tudo se fez novo. E pessoas têm entrado em situação de ansiedade, tribulação, dessa depressão, porque um dia ele tomou uma decisão, aceitou a Cristo, e ele descobriu que, com o passar dos dias, dos tempos, ele descobriu que muita coisa do passado continua. E a pessoa fica confusa. A Bíblia não diz que é nova criatura, que as coisas velhas passaram. Bom, querido, então nesse momento eu quero refletir com vocês uma coisa importantíssima, que se você entender e aceitar no coração, você vai ser uma nova criatura realmente. Você vai ter uma vida cristã alegre, animada, com inteligência, porque a Bíblia diz: renovai a vossa mente, para que entendai a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos nova criatura, nós precisamos entender em que ponto e que aspecto. Mas para isso eu preciso entender a fisiologia humana espiritual. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos criados parecidos com Deus. Em nós, quando fomos criados, nós não tínhamos nada de ruim, nada de mal, nós não pensávamos mal, nós não desejávamos mal, nós não praticávamos mal. O ser humano era puro, inocente, parecido com Deus. Perfeito, manso, humilde, parecido com Deus. Porém, quando o ser humano pecou, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Primeiro, quando o homem pecou, ele entrou em condenação de morte. Ele passou a estar condenado com direito a ser morto, a ser destruído por Deus e morrer eternamente, não viver mais. Porque Deus disse para o homem, no dia que ele pecasse, ele morreria. Então, quando ele pecou, ele cometeu um crime, a sentença, a lei de Deus, disse que ele tinha que ser morto. E segundo, o homem foi contaminado.
O ser humano foi contaminado. O homem, quando se fala homem, é genérico, que representa toda a humanidade, homens e mulheres. Então ele se tornou contaminado. Como? Ele passou agora a ter uma natureza diferente, uma natureza contrária à que ele tinha. Né? Ele agora tinha uma natureza totalmente oposta. Ele passou a ser má, perverso, por pensamentos, imaginações e desejos. E esse estado continua até hoje, porque ele passou a ter uma natureza má, a natureza do mal. E quando o indivíduo aceita Jesus, ele é salvo da condenação, quando ele reconhece que é pecador, e aí ele confessa os pecados a Deus, pedir perdão. Na realidade, pedir perdão, trazendo, como se diz provérbio, trocando em miúdo, deixando bem claro para você entender, pedir perdão é você pedir para Deus para não lhe matar. Porque, como foi dito antes, se Deus disse que se o homem pecasse, ele morreria. Então, quando você pede perdão a Deus, você está dizendo em outras palavras, Senhor, eu não quero morrer não me mate, eu quero viver. E Deus, na sua misericórdia, faz esse favor, pela sua graça, que é um favor merecido, ele faz o favor de não lhe matar. Por quê? Porque Jesus já morreu no seu lugar e no meu para pagar essa conta. A morte que você tinha que morrer, Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu, ele pagou o preço. Ele ganhou o direito de que o homem vivesse. E esse direito ele dá para o homem. Quando o homem reconhece e pede perdão. Então, quando você pede perdão, você está pedindo, Senhor, eu não quero morrer. E Cristo disse, bom, você não vai morrer porque eu já morri em seu lugar. Então, eu vou lhe dar o direito da vida eterna, você viver para sempre. Então, você está perdoado, está salvo da condenação, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8:1, aí o Novo Testamento. Então, quando você aceitar Cristo, o problema da condenação foi resolvido, porque Cristo já resolveu na cruz. Mas a contaminação não. Você continua contaminado, porque você continua com natureza má. A natureza que a Bíblia diz que é inimiga de Deus, não tem vontade de conhecer a Deus, de estudar a palavra, de ler, de ir para a igreja, nada. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, não estamos sujeitos à lei de Deus, à sua palavra, nem podemos estar, porque tem uma natureza ruim. E nessa natureza tem toda a semente má, pensamentos ruins, desejo ruim, raiva, ódio, aborrecimento, engano, mentira, tudo isso está dentro do ser humano. Todo ele, não tem um ser humano na Terra que não seja assim. Independente da classe social dele, da sua formação, todos nós somos assim. Então, quando você aceita Cristo, você está livre da condenação, mas a natureza má ainda está em você. Por isso que pensamentos, desejo mal que você tinha lá no passado vai continuar aparecendo em você. Não é que você não está salvo, não é que você não foi perdoado, não é que você não se tornou justo, porque quando você aceita Cristo, você é perdoado, você é salvo da condenação e Deus lhe faz justo. Ele lhe torna justo como se você não tivesse pecado, porque Jesus passa a habitar em você pelo Espírito Santo e aí você se torna justo. Deus faz isso. Agora você não é perfeito, porque você tem uma natureza má. Os desejos, os pensamentos mal, as lembranças má aparecem em você, vai aparecer. Isso não é que você quer que apareça, mas aparece porque você tem uma natureza ruim. E quando isso aparece, esses pensamentos, esse desejo ruim aparecem em você, você não pecou. Você está sendo tentado. Pecar é a prática desses pensamentos, desse desejo. Aí vem uma decisão sua. Se esse pensamento, esse desejo apareceu e você concordou com ele, gostou, então você vai alimentar ele na sua mente, então você já pecou na mente, já pecou. Esse é o pecado por pensamento, quando você é tentado, que os pensamentos, os desejos vêm e você concorda com ele. Por exemplo, alguém lhe fez o mal, levantou uma calúnia contra você, ele fez um mal que lhe prejudicou, trouxe prejuízo grande. A tendência é vir a raiva, o aborrecimento daquela pessoa. E se você concordar com isso, porque você acha que está certo, porque ele fez o mal, lhe prejudicou, você tem direito de ficar com raiva dele, começar a pensar mal, desejar o mal, aí você já pecou. Mesmo você não fazendo mal literalmente, mas se você ficou com aquele sentimento de vingança, aquela raiva, aquela vontade de se vingar, então você já pecou, porque você foi tentado a fazer isso e você concordou. Agora, se esses pensamentos, esse desejo vem e você não concorda,
e aí pede a Deus, ora a Deus para tirar aqueles pensamentos e orar para aquela pessoa, pronto, você não pecou. Você foi tentado, mas não pecou. Então, isso é interessante. Muitos cristãos não sabem, não entendem isso. Também a maioria dos líderes religiosos não estão explicando isso para as pessoas. E muita gente está caminhando aí na sua vida cristã, atribulado, sem certeza, na dúvida se está salvo, porque esse pensamento ele acha que ele já pecou, e por isso as pessoas dizem, nós peca toda hora, todo instante do pensamento, porque ele não entende o pecado do pensamento. Ele acha que pensou, já pecou. Lembrou o mal, já pecou. Desejou o mal, já pecou. Não, não, irmãos. Isso é tentação. Se fosse assim, quem salvaria? Porque você não controla seus pensamentos, ele aparece do nada. Você não pede para ele aparecer, ele aparece. Agora você pode controlar a prática dele. Entendeu, meu querido irmão? Que mensagem maravilhosa, hein? Que coisa interessante. Então, ser nova criatura é o seguinte. Quando a Bíblia diz que você é nova criatura, porque você foi perdoado por Deus, você não está mais condenado, você não se salvo, está fora da condenação. Né? Deus lhe dá a natureza dele, assim que você aceita Cristo, a natureza que você perdeu, Deus coloca dentro de você, Espírito Santo, você agora vai passar a pensar diferente, ter desejo diferente, você vai gostar de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de falar de Jesus. Nesse aspecto aí você se tornou novo. Entendeu? Você é uma nova criatura, aquilo que você não gostava, você não lembrava, não pensava, não queria fazer, você agora quer fazer. Quer orar, estudar a Bíblia, falar de Jesus, ir para a igreja, cantar, louvar a Deus. Porque você é uma nova criatura, você é um homem, uma mulher nova, uma criança, um jovem novo, porque aceitou a Cristo. Você agora está salvo da condenação. Mas tem uma natureza má que vai sempre lhe convidar a fazer o mal para lhe levar à perdição. Aí a decisão é a sua, de resistir, orando a Bíblia, se resistir o diabo, ele fugirá de vós, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 5. E ele vos libertará. Amém? Que maravilha, que Deus maravilhoso. Como é importante estudar a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui, nesse canal, levando a palavra de Deus para você, para que você seja um cristão fervoroso, alegre, animado, e tendo certeza que está salvo da condenação em Cristo Jesus, e que essas coisas é natural não aparecer em você. Mas toda vez que aparecer, é os convites do diabo para você pecar. Você deve dizer não, orar, e Deus repreende. Amém? Se gostou? Oh, que maravilha! Aprendeu mais de Jesus? Que maravilha! Continue estudando a palavra de Deus, continue aí ouvindo essa mensagem e divulgando esse canal. Amém? Fica com Deus, até a próxima, que Deus continue abençoando você e sua família.